Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. No episódio de hoje, você vai conhecer o André, que atua no setor de energia desde 2018, iniciando como consultor de projetos de eficiência energética, geração distribuída e Mercado Livre. E hoje ele é sócio da Zahara Soluções Tecnológicas, empresa integradora de Campo dos Goyatazes, no Rio de Janeiro. No episódio de hoje, eu estou aqui com o André, da Zahara. André é sócio da empresa que atua lá em Campo de Goyatazes, no Rio de Janeiro. André, seja muito bem-vindo ao nosso boteco. Obrigada por ter aceitado o convite. Você sabe que a gente já tem ali uma sinergia já faz algum tempo, né? Desde a época do Instagram. Quando começou a Energia GP, eu lembro que você já estava seguindo também, criando seu perfil. E aí eu me surpreendi positivamente, né, vendo que você tinha inscrito a sua empresa. E aí eu pensei, opa, como assim o André agora tem uma empresa, né? Na época eu lembro que você tinha um Instagram de eficiência energética, né, que atuava mais nessa área. E então, assim, eu fiquei muito contente de ver a sua história, de ver como você está percorrendo o caminho aí junto conosco, né, de energia solar. E é isso, seja muito bem-vindo, André. Oi, Tati, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu queria primeiramente agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz quando a Tati me convidou para participar. Como ela está falando aí, a gente já se conhece há um tempinho, né? Quando a gente começou no Instagram, essa parte de energia, de modo geral, né? Não só a solar, mas a eficiência energética, tudo isso era tudo mato, né? E a gente foi crescendo ao longo do tempo aí, né? Foi criando uma parceria, foram surgindo novos criadores de conteúdo no setor, mas, enfim, eu entrei oficialmente agora na área de energia solar, antes eu só produzia conteúdo, e fiquei muito feliz também de estar com essa possibilidade de contar um pouquinho aqui da minha história, trajetória aqui no podcast. Opa, já pode começar, André. Como que é a sua trajetória aí no setor, né? Como é que você começou nesse mercado de energia? Então, eu, na verdade, entrei meio de paraquedas nesse setor de energia, porque eu sou professor universitário, eu atuo numa instituição particular aqui da minha cidade, o ISECenza, e no segundo semestre de 2018, meu coordenador chegou para mim e falou: André, a gente tem uma matéria nova para você, que nunca foi dada aqui na faculdade, para as engenharias, e era uma matéria de energia renovável. E eu não sabia praticamente nada de energia renovável na época, eu tive que aprender para ensinar. E eu me lembro que nessa época, né, assim, era tudo muito incipiente ainda, a gente não tinha disponibilidade de conteúdo que a gente tem hoje, não tinha facilidade de acesso, então eu comprei vários livros e muitas das coisas que eu ensinava para os meus alunos naquela época, hoje em dia já nem são mais viáveis, né? Então a gente tinha tecnologias mais antigas, a gente falava que por exemplo, o módulo monocristalino é muito mais caro do que o poli. Hoje em dia, praticamente só tem mono no mercado, né? Muitas das coisas que a gente abordava na época mudaram até hoje em dia, mas, enfim, eu acabei me interessando muito por esse setor de energia. Nesse comecinho aí, eu comecei seguindo um pessoal no Instagram que apareceu para mim, a própria Tati mesmo, antes de eu começar a produzir conteúdo na internet, eu já segui a Joy também, né? Mais gente aí, enfim. A gente tem vários atores aí no setor, a Bárbara, e fui aprendendo, né, com vocês e levando isso para dentro da minha sala e me interessando cada vez mais pelo setor, né? Então, é, enviei projetos de pesquisa na área de energia solar, fiz pesquisa, então aprendi muito também com a pesquisa, né? Porque você acaba virando mais técnico, né? Quando você faz pesquisa, você aprende muito a parte técnica, e então aprendi bastante com isso também. E aí, a partir disso, né, dessa influência que foi sendo criada ali na sala de aula, vários alunos, né, que instalavam energia solar e falavam: professor, eu coloquei energia solar. Ah, estou trabalhando numa empresa de energia solar.
E aí, né, a partir desse ponto ali, eu comecei a receber convites, né? Convites para participar de projetos, né? Então, por exemplo, a maior usina que a gente tem aqui em Campos atualmente, eu participei do projeto, fui na inauguração na época, então eu participava de inauguração quando tinha usina grande assim instalando, eu era convidado às vezes para participar, como se fosse assim, digamos, uma pessoa que entende bastante, né? E aí, pela digamos assim, pela parceria que eu tinha com os meus alunos, né, eles acabavam, não, vem aqui para você ver com a gente e tal, acompanhar. E aí acabou que eu resolvi começar a trabalhar com isso, né? Foi quando eu criei meu Instagram, ali no finalzinho ali de 2020 já. Eu montei um Instagram profissional para falar de energia de modo geral, né? Então, não somente solar, mas também eficiência energética, como a Tati falou aí, falava de energia renovável também, falava bastante coisa, e isso também foi abrindo portas, né? Então, eu acabei formando parcerias. Quando eu montei a minha empresa inicialmente, era uma empresa de consultoria em eficiência energética, então eu tinha um parceiro, a Monix, que me ajudava na questão da migração dos clientes para o Mercado Livre, e eu fazia parte da eficiência energética também. Até que no final do ano passado, já em 2021, dois alunos meus que aprenderam comigo energia solar, inclusive, dois alunos bons, inclusive, né, vale ressaltar, eles estavam com uma empresa de energia solar e aí eles me chamaram para ajudá-los também num projeto, um projeto mais complexo e tal. Não, a gente quer a sua consultoria nesse projeto. E aí eu participei da consultoria com eles e um tempo depois eles me convidaram para ser sócio da empresa. E aí eu aceitei, né? Já estava um tempo querendo, né, trabalhar no setor de energia solar também. E aí para mim foi uma surpresa muito boa, né? A gente começar a trabalhar junto, a gente está fazendo um trabalho bacana aí desde então. Nossa, que legal! Os seus próprios alunos acabaram hoje sendo seus sócios. Exatamente, muito legal. Eu fiquei muito feliz quando eu soube, né, que eles estavam. E depois eu descobri que tem outros alunos meus que também estão, né, Olha só, com outras empresas. Significa que a minha aula está dando certo, né? Eu estou conseguindo ensinar para eles alguma coisa ali, está servindo pelo menos, né? Então a gente fica muito feliz. O professor, quando vê o resultado, fica feliz a beça. Você deve ter um pouco disso também. eu tenho, é muito legal, eu costumo dizer, né, o poder de transformação que a gente acaba tendo quando passa informação para alguém, né? Então, às vezes, alguém chega para você, igual nesse caso aí, né? O seu aluno, através da sua aula, através do seu conhecimento, você conseguiu transformar ele, a visão dele, o propósito que ele acabou gerando com a própria empresa. Então, isso é muito gratificante, né? A gente acaba tendo ali uma visão também sobre como o setor ele está tendo um potencial sempre crescente. E você vê que é um multiplicador, né? Todo mundo se interessa, entrou uma vez, pronto, não sai mais. Não, exatamente. Eu só tenho gratidão. É um trabalho muito bom, né? Você poder ensinar, passar seu conhecimento para as pessoas, não só pela questão financeira, né, mas muito mais do que isso, né? É um trabalho que tem um propósito ali de mudar a vida das pessoas. E eu realmente fico feliz de estar conseguindo mudar a vida de algumas pessoas aqui, pelo menos aqui na minha cidade. Não, com certeza. E deixa eu te perguntar, você lembra aí a primeira venda sua? Aí agora até fiquei um pouco, ó, não sei nem se a cerveja está fazendo efeito, mas até já fiquei aqui um pouco confusa, né? Com a pergunta que eu mesma fiz. O primeiro cliente da Zahara ou o primeiro cliente do André? Você tem aí dois casos? Ah, sim, é porque eu entrei depois, né? Então tem que separar a primeira venda da empresa e a primeira minha, né? Bom, a primeira venda da empresa, que os meninos me contaram, ela foi num período de final de ano, final de 2020, e novamente foi para uma pessoa conhecida, né, conhecida deles, era uma outra cidade próxima aqui da minha, do interiorzão do Rio, e primeiro projeto, primeira venda sempre tem problema, né?
quase sempre. A gente tem visto aí no boteco, né, os relatos do pessoal tendo problema na primeira venda, e com a gente não foi diferente, né, com eles não foi diferente. Eles tiveram um problema de reajuste de preço, né? Na época, a gente entregava uma proposta com validade de 15 dias, e dentro desses 15 dias aconteceu um reajuste de preço pelo fornecedor, e ele não conseguiu manter o valor para a gente, no caso, para a empresa, e aí acabou que eles tiveram que arcar com esse prejuízo, porque o preço foi reajustado, já tinha fechado com o cliente, né? E aí eles sofreram com esse problema aí. E na minha primeira venda, com a minha participação, que foi ano passado, também foi, né, mais uma vez, para uma pessoa conhecida, era até um outro professor da instituição que eu trabalho, colega meu, e no projeto dele também teve um pequeno problema, em que acabaram os módulos do fornecedor que a gente tinha usado para fazer o projeto dele, o dimensionamento, e aí a gente teve que substituir por outros de potência um pouquinho menor, né? E aí, nesse caso, a gente sempre, lógico, tenta fazer o melhor para o cliente, né? Sim, claro. E aí a gente acabou que, para ele não ficar com uma potência menor do que a que ele tinha fechado com a gente, assim, mesmo que ele, pela questão da amizade, né, não fosse criar problema com isso, lógico, mas aí a gente colocou mais um módulo para ele, né, para poder compensar isso, e acabou sendo benéfico para ele, porque, no caso, aumentou, né, o resultado dele, né? Então, ele teve uma potência maior até do que ele tinha fechado com a gente. E aí ele está muito satisfeito, tá? Até hoje aí ele manda para a gente, tira dúvida, manda pergunta. Mês passado agora começou a ter a cobrança do ICMS pela Enel aqui, concessionário, então ele me procurou, aí eu mandei um vídeo que eu tinha feito para ele ficou dando risada dessa. É muito engraçado isso. A gente tem uma relação muito bacana, então foi muito bom. Massa. E deixa eu te falar, hoje vocês atuam, né, com energia solar, oferecendo essa solução, mas com o advento também da sua entrada nessa sociedade, vocês também continuam, vamos dizer assim, oferecendo o serviço de consultoria de eficiência energética, o Mercado Livre, como que funciona essa parte? Então, sim, a gente continua oferecendo. O que acontece? A eficiência energética, ela tem, digamos que hoje em dia, uma concorrência muito forte com a energia solar, né? Por quê? Porque tem tanta empresa atuando, tem tanto integrador, aqui na minha cidade tem mais de 40, por exemplo, e que o cliente, quando você vai abordá-lo para fazer uma proposta de eficiência energética, ele já vai ter ali, no mínimo, uns 3 orçamentos de empresa de energia solar que já procuraram ele anteriormente, né? E aí você precisa explicar para ele, né, o motivo pelo qual ele teria, né, ele poderia reduzir aquele consumo dele através da eficiência energética, por exemplo, ao invés de simplesmente instalar um gerador fotovoltaico. E o que a gente tem percebido é que, na maior parte dessas situações, o cliente acaba optando pelo gerador fotovoltaico porque ele não quer ter que esperar alguns meses aí até fazer as adequações, né, da operação dele, no caso de uma empresa, né, que é onde a gente recomenda mais isso. Ao invés de ficar quebrando a cabeça para fazer as adequações, eles simplesmente preferem instalar um sistema fotovoltaico maior. Eu acho que é um problema, assim, digamos que cultural, eu acho, até do brasileiro. Não sei se todo brasileiro é assim, mas prefere resolver logo ali, entendeu? É uma solução de uma vez só para não ter dor de cabeça. E então a gente tem percebido uma queda. A gente até já ofereceu com sucesso a eficiência energética para alguns clientes, mas, de modo geral, essa questão do Mercado Livre da eficiência energética, a gente consegue mesmo vender para clientes que têm, geralmente, assim, seria inviável a instalação do sistema fotovoltaico, ou seria menos viável. E aí, nesses casos, a gente consegue trabalhar melhor a questão da eficiência. Então, a gente atualmente está trabalhando com todos os tipos de clientes, né? Então, a gente atende bastante residencial, mas a gente também atende algumas empresas, né, de maior porte. Então, por exemplo, dentro da nossa carteira de clientes, a gente tem distribuidoras de alimentos,
né? A gente tem indústria cerâmica, a gente tem hotel, que a gente participou da migração, do processo de migração do Mercado Livre deles, por exemplo, né? E então a gente trabalha com todos os tipos. E aí o que acontece, né, com essa questão da eficiência energética, aonde a gente acaba tendo um resultado melhor, né, e a possibilidade até de realizar o processo, né, os processos da eficiência energética seriam nesses clientes de maior porte. Certo. E essa eficiência energética, né, a consultoria em si, você acha que o cliente acaba tendo, não um desinteresse, né? É igual você colocou aí, né? Poxa, o cliente quer uma coisa mais rápida, né? Alguma coisa que já resolva. Pode ser que não todos, mas é esse sentimento, né? Você viu em algum momento uma oportunidade de talvez desenvolver esse lado da eficiência energética mais voltado talvez para conteúdo, para curso, alguma coisa nesse sentido? Porque eu particularmente acho interessante, né? E é pouco falado, né? A gente fala aqui tanto assim, né? Eficiência energética, ser eficiente e tudo mais, mas o que consiste em si a consultoria, né? Como é que pode ser oferecido isso para o cliente? Então, no caso, a gente faz a consultoria de eficiência energética entendendo como que é a operação daquele cliente, né? No caso de empresas, principalmente, que é onde a gente oferece mais esse tipo de serviço. No caso, o que a gente faz? A gente aborda o cliente, na verdade, a gente não oferece nenhum dos serviços logo de cara. A gente primeiro quer entender a situação dele. Então, por exemplo, em uma das indústrias que a gente visitou recentemente, naquele caso, aquele cliente ele tinha uma operação que tinha muitos motores, e motores grandes, de 150 cavalos, por exemplo, né? E a gente constatou, a gente pediu para olhar, né, a indústria, deu uma volta geral, e a gente percebeu, por exemplo, que os motores que estavam trabalhando lá eram motores com mais de 35 anos. E aí eu falei para o dono da empresa, eu falei, cara, esse motor é mais velho do que eu. Tem alguma coisa errada aqui, né? Porque o que acontece é que aqui no Brasil a gente tem muita cultura de consertar, ao invés de jogar fora, uma coisa que não está servindo mais. Então, o que eles fazem, né? Eles rebobinam aqueles motores, consertam o motor, e cada vez que ele faz um processo desse de consertar um motor, ele acaba diminuindo a eficiência, ele diminui o rendimento, porque já não é mais, digamos assim, só a carcaça que é original. O restante, a parte de dentro, acaba sendo tudo substituído por outro. Então, quando ele faz esse processo de troca, ele vai perdendo o rendimento, e aí ele às vezes tem um motor ali que está jogando fora 20% da energia que ele consome é tudo jogado fora porque o motor dele é ineficiente. Então, quando a gente identifica esse tipo de oportunidade, aí a gente fala para ele, a gente fala, olha, a gente identificou aqui esse e esse problema. Nós vamos montar um relatório para você e vamos trazer, né? Aí a gente leva isso para fazer uma estimativa, né, de custos, quanto ele gastaria para fazer a substituição desses motores, por exemplo, né, adotar essas medidas de eficiência. E, em conjunto, a gente também faz, logicamente, o orçamento da energia solar, porque ele, com certeza, já vai ter outra proposta, né, na gaveta dele. E aí a gente leva as duas juntos, né? E nesse tipo de abordagem, a gente tem percebido uma receptividade melhor dos clientes, porque a gente mostra para ele, você consegue reduzir o seu consumo aqui. Você vai precisar investir tanto, né, já com números para ele entender, né, a importância daquilo, e aí a gente mostra. Se você fizer isso, o seu sistema fotovoltaico vai custar tanto, aí dá uma proposta. Se você não fizer, vai ter só o sistema fotovoltaico, aí a gente mostra também um sistema que normalmente acaba sendo significativamente maior, né? Em um desses casos, por exemplo, esse dos motores aí muito antigos, a gente orçou um sistema fotovoltaico com R$200 mil de diferença, pelo fato de que ele estava jogando muita energia fora, né? Então, deu uma diferença muito grande e ele aceitou bem essas ideias. Então, nesse tipo de cliente, a gente tem um pouco mais de abertura. Agora, vamos pensar, né, só para poder finalizar o assunto. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma para a gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor.
Opa, e sim, essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. Se você for pensar a questão de uma pequena padaria, por exemplo, que gasta ali seus 5, 6 mil kWh no mês, esse pessoal não vai gerar uma diferença tão grande no valor do sistema fotovoltaico. E aí é justamente o caso em que a gente não consegue realmente, mesmo que tenha oportunidades de eficiência, normalmente a gente não consegue ter muita abertura para aplicar isso. O cara fala, não, eu já quero energia solar, quero me livrar da concessionária, quero me livrar da Enel. Aí eles vão lá e simplesmente fecham o sistema fotovoltaico e não se preocupam muito com isso. Então, varia muito do tamanho do cliente, eu acredito. Legal. E o bom é que vocês acabam tendo realmente, né, um leque abrangente, onde vocês podem ter, vamos dizer assim, as soluções variadas para atender o perfil de cada cliente, né? Então, vocês acabam tendo know-how para atender tanto o cliente ali que é mais para a vertente comercial, ou para a vertente residencial, ou industrial, né? E aí vocês acabam atendendo de uma forma mais ampla. E, na sua visão, tem algum tipo de cliente que é mais viável para vocês, assim, porque hoje vocês são em 4 pessoas, né? Isso. E aí Somos vocês 4. são em 4. E aí eu imagino que, por exemplo, quando chega talvez a oportunidade, né, de operar com essa parte de consultoria, já entra você, né, consultoria de eficiência energética. E eu imagino que deve ser um estudo que deve demandar um tempinho. Mercado Livre, mesma coisa, e energia solar, mesma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vocês se dividem, né, em relação a essas tarefas, vamos dizer assim, relacionadas à empresa, e se tem algum perfil que vocês pretendem, que vocês gostam mais de atuar. Por exemplo, a solar hoje para a gente é mais viável, porque é de fato mais rápido, o cliente já está meio que inteirado, já está com nível de consciência, é diferente de eu ter que explicar a diferença entre o mercado livre e o mercado cativo, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é isso para vocês no dia a dia. Eu sinto que existe uma falta de conhecimento muito grande dos consumidores com relação ao mercado de energia, né? Isso até responde à pergunta anterior, eu acho que você falou que passa por um processo de você educar o consumidor primeiro, né, para que ele tenha consciência de todas as oportunidades que ele tem ali dentro do mercado de energia, né, antes dele tomar uma decisão. E aí, por esse motivo, né, tem duas coisas, né, que eu posso falar aqui. A primeira coisa é que, devido a essa questão, né, da falta um pouco de consciência do consumidor, que para a gente acaba sendo muito mais viável a energia solar, porque a maior parte dos clientes já chega conhecendo e já chega querendo a energia solar. Ele muitas vezes não quer, como eu estava falando anteriormente, nem escutar uma proposta diferente, né? Ele já vem com aquilo pronto, já vem com vários orçamentos, e aí a gente trabalha principalmente a questão da energia solar. E aí, o que acontece? Com relação à divisão das tarefas, como somente eu atuo nessa área de gestão de energia, eficiência energética, né, acaba que a energia solar toma bastante tempo, né? A gente está agora abrindo o nosso escritório, então a gente está para começar a trazer novas pessoas, novos colaboradores para trabalharem com a gente. A gente acaba fazendo muitas coisas, né? Então, enquanto um está fazendo os orçamentos, o outro está acompanhando a instalação, que a gente também acompanha as instalações todas, a gente vai em todas. Então, o outro está acompanhando a instalação, o outro está resolvendo pendências aí que eventualmente possam vir a surgir. Então, está cada um fazendo uma coisa e acaba que ninguém tem tanto tempo assim, né, para tentar captar esses clientes possíveis da eficiência. Então, quando eles vêm para a gente, é quando a gente tem a oportunidade de oferecer alguma coisa diferente. Legal, André. E pensando um pouco nessa questão de capacitação, de conhecimento, né?
Hoje no setor, qual que é a sua visão sobre isso, né? Em relação mesmo, até mesmo os concorrentes, né? Que eu gosto até de falar que acabam não sendo concorrentes, a não ser que seja desintegrador, né? Mas que acabam sendo parceiros de setor, né? Não, é inevitável a gente estar e todo mundo no mesmo ritmo, com o mesmo propósito, assim a gente espera, né? Tirando os desintegradores. Mas como é que você vê esse lado da capacitação? Você, em algum momento, você já se sentiu, assim, prejudicado, né, por algum motivo específico, principalmente quando o cliente chega com propostas de concorrentes e tudo mais? Sim, então, existe, na verdade, um buraco muito grande com relação à capacitação, e não somente do consumidor, né, como também do profissional, né? Então, as empresas, como você falou aí, as empresas desintegradoras. Então, trazendo como exemplo aqui, né, quando a gente pega geralmente clientes do grupo A, a tarifa do pessoal do grupo A ela é diferente, né, da tarifa do pessoal de baixa tensão. Sim. E aí o que acontece é o quê? O quilowatt-hora desse cara é mais barato, porque ele está pagando demanda, certo? E o que acontece nesses casos, né? Quando você vai fazer um orçamento de um projeto fotovoltaico para um cliente do grupo A, você precisa ter consciência que muitas vezes o payback, o retorno do investimento dele vai ser mais lento, pelo fato do quilowatt-hora dele já ser mais barato, por natureza, né? E também pelo fato de ele continuar pagando a demanda contratada, que é um valor superior ao valor da disponibilidade. E aí a gente tem se deparado muito aqui com orçamentos de empresas, de outras empresas, que não consideram essas coisas, né? Não consideram essas diferenças na tarifa, e aí você chega com uma proposta para um cliente que vai ter um payback de 8, 10 anos, né? Às vezes até mais, e aí a gente alerta o cliente, fala, olha, o seu tempo de retorno vai ser muito grande, pode não ser tão viável para você, né? E coisas desse tipo. Da mesma forma, vai aparecer uma outra empresa, né, do setor fotovoltaico ali, oferecendo um sistema para ele que foi calculado com a tarifa do grupo B. E aí ele oferece para o cara um sistema com payback de 4, 5 anos. E aí meio que fica impossível de você competir, porque o cliente ele não vai muitas vezes fazer a conta, né? Falta também, né, como a gente estava falando, falta o conhecimento do consumidor também. Então ele não vai fazer a conta, ele não sabe que tem uma diferença na tarifa muitas vezes. Então ele vai achar assim, da outra empresa é melhor porque tem o tempo de retorno mais rápido, né? E aí isso acaba prejudicando as empresas que estão fazendo um trabalho mais sério, né, levando em conta todos esses fatores aí na apresentação da proposta. É difícil mesmo esse cenário, né? Porque é igual, você é ouvinte aí do Boteco, todos os integradores que já passaram por aqui, né, já sempre falam, olha, é muito difícil, porque é igual no último caso, o último episódio da Johanna, né? Ela falou assim, poxa, o cliente fala para mim, essa proposta aqui está com esse valor, e aí, o que você vai fazer? Aí eu olho assim, o valor não paga nem nota fiscal. Então, eu não vou fazer nada. O que eu posso fazer? Se a outra empresa está prometendo isso para você, como é que eu vou, né? O que eu tenho a ver com essa história? E nesse cenário, né, quando a gente fala de payback, a gente fala também de uma certa educação financeira, né? Tanto para poder calcular, quanto para poder entender, interpretar. As propostas, elas sempre vêm, a maioria pelo menos, né? Vem com aquelas análises do investimento, né? E eu me surpreendo com a quantidade de integradores, né, que sentem dificuldade realmente de interpretar aquilo, né? Eu falo isso porque, por exemplo, quando a gente faz a aula de gestão de custos, né, dentro do Energia GP, né, no curso de gestão de projetos, e a gente fala de gestão de custo, a gente fala de alguns termos, né, que o pessoal desconhece. E aí, como é que você passa isso para o cliente, né? E também eu já vi muitos casos em que tinha integradores que dominavam esse assunto, sabe? Sabia explicar, assim, perfeitamente. Até faltava só desenhar, assim, de tão perfeito, né? Enquanto ia explicando. Mas o cliente, ele não conseguia entender, porque também faltava educação financeira da parte dele, né? Então, assim, como assim payback? Como assim retorno? Retorno, como assim, né? E vai por aí, vai falando.
E é esse ponto que você tocou. Poxa, nem sempre o cliente vai ter o interesse de fazer ponto. Por que que esse daqui está prometendo um payback de 4 e esse daqui está um payback de 10, né? Não tem nada de errado com isso. Então, é realmente preocupante essa questão da falta de informação. Mas, da minha parte, André, eu vejo que o setor, de uma certa forma, ele tem melhorado nesse quesito de buscar mais informação, de buscar mais capacitação. Tem empresas no setor que realmente estão preocupadas com o fomento, né? E transmite bastante informação. A gente viu, principalmente na época da pandemia, né? Teve várias ações voltadas para esse tipo de conhecimento, de propagação. E a gente vê isso até hoje, né? Então, é uma coisa interessante até. Eu costumo dizer assim, né? Poxa, não aprende quem não quer. E ainda tem muito conteúdo que é gratuito, né, também. Exatamente. Isso é muito bom, esse movimento que foi criado, porque conforme eu disse no começo lá, quando eu estava falando do meu início, quando eu comecei não tinha quase ninguém, né? Então, muitas coisas eu fui aprendendo com as poucas pessoas que buscando diretamente nas referências. Então, você vai buscar, por exemplo, né, uma resolução 482, você vai buscar lá no Prodist, né, para você ter essas informações, porque elas não estão mastigadas em nenhum local. E então esse movimento de produção de conteúdo na internet é muito importante para poder capacitar tanto as empresas quanto os consumidores, porque realmente assim é uma questão que é complicado, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, o meu pai, que é um consumidor, indo lá no site da ANEEL, abrindo lá, né, as resoluções normativas e tentando entender, né, exatamente o que está acontecendo. Então, é extremamente importante a gente ter pessoas produzindo conteúdo. E aí, por exemplo, o meu conteúdo, né, que eu produzo, né, você já deve ter percebido isso, mas ele é muito mais voltado para a eficiência energética, né, não tem problema nenhum de falar isso, justamente por conta dessa questão da conscientização do consumidor. Eu acho que isso é muito importante, porque eu penso que se eu não vou conseguir oferecer um serviço de eficiência energética para aquele cliente, que ele pelo menos me siga lá e aprenda sozinho como que ele pode fazer para economizar energia, né? E aí, quando ele for me contratar, ele fazer um kit menor. Eu tenho muito dessa questão do propósito, né? De você transformar aquilo ali de uma forma que aquele consumidor de energia entenda. E o meu foco também principal tem sido no consumidor, né? Tanto em eficiência energética, quanto também para o consumidor, porque eu acho que o consumidor precisa entender, né, o que ele está adquirindo, ele precisa aprender sobre energia solar, ele precisa aprender como funciona a conta de luz dele, né, para que ele, quando for contratar uma empresa, ele ter noção do que é certo, o que é errado, né? E se aqueles valores estão fora da realidade, por exemplo, quando a gente falou essa questão do payback, eu penso que um consumidor mais empoderado ele consegue separar as boas empresas das empresas que podem não ser tão boas assim, né? E aí a gente tem também, logicamente, o conteúdo voltado para o pessoal do setor, né? Os profissionais do setor. Então, por exemplo, tem você, tem a Bárbara, tem várias pessoas também que estão ajudando os profissionais. E aí eu acho que nessa corrente aí do bem, no final das contas, o que importa é que a gente consiga transformar, né, o setor, tanto do consumidor quanto do integrador, né, e do profissional do setor elétrico também. Com certeza, André. E até fazendo um parênteses, né? Você não falou, mas eu vou falar, porque eu gosto aqui de enaltecer todos os integradores. Pessoal, o canal do André, né, o perfil dele é o @energiaporandré. E conforme você está falando aí, né, eu lembro muito de vários posts que eu vejo seus, e aí você coloca assim, né, por exemplo, quanto que gasta para fazer café na cafeteira? Quanto que custa deixar o seu celular ligado na tomada? Então, é uma linguagem que realmente acaba educando, né, o consumidor final para essa questão dele também pensar, né, em outras formas de economizar. Eu acho isso importante porque, além de você empoderar o consumidor,
você também está preparando algumas pessoas que, por algum motivo, não têm condições de adquirir um sistema fotovoltaico nesse momento, né? Então, assim, a gente sabe que tem várias linhas de financiamento solar, a gente sabe que é um investimento, né, excelente, por sinal, mas tem muitas pessoas que não estão no momento de compra mesmo, né? E dado o aumento na conta de luz, né, dado esses aumentos que não param, essas notícias que não param de acontecer, e não tem nem mais, daqui a pouco não tem nem mais cor de bandeira tarifária também para poder incluir, mas você está rindo, né, André? Mas é rir para não É chorar, né? verdade. É para chorar mesmo. Total. E aí eu acho que é importante porque não deixa de ser uma forma de ajudar, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu queria também perguntar de curiosa, né? E esse é o melhor momento, é por que o nome da empresa se chama Zahara? Tem algum significado? Eu achei diferente. Então, essa palavra Zahara, ela tem um significado que é semelhante, assim, né? Porque é em outro idioma. Mas o significado dela é mais ou menos assim, mulher que brilha, mulher iluminada, né? Mais ou menos nesse sentido. E esse nome da empresa é porque, inicialmente, né, uma das sócias era uma mulher, né? E foi ela que participou ali da criação, né? E deu essa ideia desse nome. Então, a gente acabou ficando, é um nome que a gente gostou bastante, a gente gosta bastante dele até hoje. Então, mesmo após a saída dessa mulher ali que fez parte, né, a gente continua gostando, né, a gente manteve esse nome. Nossa, que diferente, né, gente? Eu gostei também, olha. Vou até tomar um pouco aqui para comemorar. Porque, olha, eu achei muito diferenciado. E eu gostei, né, do fato de vocês manterem o nome, né, mesmo após a saída dela, porque realmente é um nome forte, né, é um nome que posiciona. E é interessante que nessa nova fase de vocês, né, nessa nova fase que eu falo assim, até de montar, estruturar o escritório, eu queria que você transmitisse um pouco para o pessoal, né, qual que é a sensação desse momento em si, né? Se vocês estão ansiosos, se vocês estão com dificuldade de contratar pessoas, até mesmo na questão de processos, né? De como estabelecer o que vocês vão fazer, como que a outra pessoa vai chegar. Esse primeiro começo, nessa fase, eu acho muito importante a gente também falar um pouco dela, né? Desses receios. A Johanna, no último episódio, por exemplo, falou até do registro de marca, né? Que ela acabou se complicando um pouco aí por não ter registrado a marca, mas espero que vocês tenham registrado, inclusive. Sim, 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 pode ficar tranquila. Opa, peraí que a Tatizinha deixou um recado aqui na mesa do boteco. Mandar um alô para o Thiago da Ecovolt que só quer saber da cerveja. Thiago, querido, vamos fingir aí que você quer conversar comigo, hein? Por favor. Eu vi que você cadastrou sua história e eu vi muita garra, viu? Em breve eu quero te ouvir aqui. Um abraço. Pode falar, então, um pouquinho disso para o pessoal, porque eu acho que é legal a gente ter esse ambiente de troca aqui no boteco, né? Sim, com certeza. No caso, a nossa operação até esse momento atual, ela é totalmente remota, né? Então, a gente já está trabalhando aí há mais de um ano totalmente remoto. E em todos esses momentos, a gente sempre terceirizou as equipes de instalação, por exemplo, né? Então, é justamente até por isso que a gente faz questão de acompanhar todas as obras, como eu falei ali atrás, né? A gente sempre está lá. Tem obra que a gente até fica o dia todo lá junto com os instaladores, para ver se está tudo sendo feito certinho, seguindo as normas e tal. Mas, assim, lógico, com o tempo a gente vai construindo confiança e não precisa ficar indo e ficando em todas. Mas, assim, a questão da contratação, no caso, a gente já até pensou, né, em contratar uma equipe de instalação própria, mas eu acho que hoje em dia, com a questão dos impostos e tudo mais que a gente paga, os próprios profissionais, os próprios eletricistas, as equipes de instalação, eles não querem, foi isso que a gente escutou, né? Eles não querem ser contratados por CLT, porque no PJ eles estão ganhando mais, né? Olha só. Então, a gente trabalha dessa forma por conta disso.
E eu acredito, né, que quando a gente terminar de montar o escritório agora, e aí daqui a pouco eu vou até contar a história do escritório também, a gente vai eventualmente contratar pessoas para participar desses processos, como você falou, eu acho isso muito importante, você ter alguém para fazer tal coisa certinho, né, e seguindo as etapas, né, e estabelecer tudo isso. A gente até usa hoje algumas ferramentas, por exemplo, o Trello e tudo mais, mas logicamente a gente vai precisar de mais pessoas. E não há dificuldade na contratação das pessoas do escritório, porque tem bastante gente querendo já trabalhar, inclusive, com a gente. Mas, né, algumas pessoas que já entraram em contato e tal. Então, assim, eu espero não ter esse tipo de dificuldade por agora. Só com relação à equipe de instalação mesmo, que, como eu falei, acaba sendo mais benéfico até para eles essa questão do PJ. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria saber. Não, respondeu sim. Até uma questão, né, que você tocou aí, essa questão da mão de obra, né, ser própria ou ser terceirizada. Teve um caso, né, de um integrador que eu conheci, que ele estava dividindo a mão de obra com concorrente, porque era justamente esse caso, né? Mão de obra própria ia ser muito oneroso, e, inclusive, ele queria montar uma equipe, mas não tinha profissionais, ele estava com dificuldade de achar, e aí ele falou assim que na região dele, a pessoa se capacitava, ou a empresa capacitava, dava treinamento tudo certinho, e aí ele saía da empresa e montava a própria instaladora. Então, acaba tendo um pouco disso mesmo, né? Esse lado mais, como é que eu posso dizer? Não, eu, pelo menos, né? Não sei, até queria ouvir sua opinião, e até quem está ouvindo aqui depois, manda lá um direct no Instagram. Eu não acho que seja uma coisa negativa, né? E eu acho que também não envolve só dinheiro. Eu acho que ali envolve realmente uma questão de oportunidade, né? Então, um instalador, se ele ganha mais como PJ e ele faz um serviço direitinho, ele se organiza, né, para poder fazer as instalações para atender o padrão de qualidade da empresa, ele não deixa de estar ali operando a empresa dele e você operando a sua, né? Então, assim, se você quer ter uma mão de obra própria, aí é diferente, aí realmente, né, tem lá os custos, tem, mas aí você está treinando profissionais e deixando eles ali fiéis à sua marca, né, fiéis à sua empresa. Então, realmente dois cenários diferentes e que eu acho que acaba dependendo também da maturidade da empresa naquele momento, né? Quando você começa a empresa, né, do zero, por exemplo, é difícil você já ter uma equipe própria para atuar. Então, você acaba terceirizando, mas também pode ser que, ao longo do tempo, você cria a sua própria, né? Isso, exatamente. Eu acho que tem suas vantagens e desvantagens. Tanto no sentido de que eles próprios falam para a gente, não, a gente ganha muito mais tendo a nossa empresa de instalação, né? E prestando serviço para outras empresas integradoras. E, por outro lado, né, para a gente, como empresa integradora, se a gente tivesse uma equipe própria, eu não diria nem que seria somente a questão dos custos, né? Porque, querendo ou não, você vai pagar ali um valor fixo também mensal. E tem mês que a gente paga muito mais, né? Por conta de ter muitas instalações acontecendo. Então, assim, nem é tanta questão do custo, mas esse ponto que você tocou da questão de vestir a camisa, eu acho isso muito importante, porque, querendo ou não, né, o profissional, quando ele trabalha na sua empresa para você, e ele vai uniformizado, direitinho, né, e, eventualmente, quando ele tiver alguma, logicamente, uma indicação para fazer, ele vai indicar a sua, com certeza, porque ele trabalha com você, né? Então, existe muito essa questão também, né? Existem os prós, existem os contras, e nesse momento atual, a gente pensou bastante, né? E a gente optou por realmente continuar. Mas, assim, geralmente são as mesmas equipes, né? A gente já criou uma relação de confiança ali, então tem sido bem, bem bacana esse trabalho que a gente vem fazendo. Que massa, André. E aí, me conta aí, qual que é a história do escritório? Que agora eu também fiquei curiosa, estou curiosa, rapaz. Eu esqueci de contar a história do escritório. Então, essa questão do escritório foi o seguinte: a gente,
atuava principalmente numa cidade próxima, na verdade, aqui de Campos. Se chama Itaocara. Conforme a empresa foi crescendo, foi fazendo bastante instalação, foi quando surgiu essa possibilidade de migrar aqui para Campos, que é uma cidade maior, tem aí 500 mil habitantes, né? E também muito mais concorrência, muito mais empresas. O que aconteceu, na verdade? O público é diferente, né? As pessoas da cidade maior aqui, eu não sei se isso acontece em outras regiões do Brasil, mas aqui nessa cidade de Campos, as pessoas lidam com isso de forma diferente, né? Então, enquanto lá em Itaocara a gente tem muita questão da confiança e da indicação, então você fez para fulano, vai fazer para ciclano depois, né? Tem muito disso. Aqui em Campos, não, as pessoas parecem ser um pouco mais desconfiadas, digamos assim, e aí entra a questão da credibilidade com o escritório, né? Aí eu vou parafrasear o meu pai, mais uma vez. Por exemplo, quando eu comecei a usar um banco virtual desses, o meu pai ficava, onde que é a agência desse banco? Se der problema, para quem que você vai reclamar? E tal. Ele gosta de ter aquele local físico para ele ir. E assim é o público aqui de Campos. Eles gostam de realmente ter um escritório para visitar, né? A gente percebeu isso em muitas das vendas que a gente fez e tal, que se não for por indicação, essa questão de você ter um local fixo para o cliente ir lá e se der problema ele ter onde reclamar, eu acho que está contando bastante. E aí a gente optou por abrir o escritório. E aí, como ia abrir em Campos, a gente acabou abrindo lá em Itaocara também, né? Então, a gente está finalizando aí os ajustes finais para abrir agora no final do mês, acredito eu. Nossa, que incrível, André, muito legal. E é bom ver essa percepção de vocês, né, em relação a melhorar o atendimento, né? Vocês podiam continuar, até por questões de custo mesmo, né? Atendendo de forma remota e tudo mais. Mas é legal quando a empresa passa por esse processo e decide, não, vamos dar um passo a mais, né? Vamos melhorar o que a gente já está se propondo a fazer hoje. E, André, infelizmente, né, o papo está muito bom, mas a gente chegou naquele momento de pedir a saideira, e aí eu queria saber, como você já sabe, você já é ouvinte de carteirinha aqui do Boteco, Com certeza. a que ou a quem você brindaria hoje? Então, Tati, eu vou brindar aos criadores de conteúdo do nosso setor de energia, de modo geral. Porque, como a gente falou bastante aqui de transformação, empoderamento do consumidor, do integrador, eu acho que esse pessoal que está criando conteúdo aí de forma gratuita, disponibilizando na internet, eu acho extremamente importante esse trabalho que vem sendo feito. E eu acho que é isso que vai fazer com que a energia solar no Brasil também consiga dar um passo a mais, né, subir mais um degrau na excelência dos projetos, né, dos sistemas e na consciência do consumidor também. Olha só, já estou pegando aqui o caneco para brindar. Vamos embora, vamos pegar o meu aqui também. Aqui, ó, papel personalizado. Olha só, o copinho dele realmente. André, muito obrigada por ter participado do Boteco. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre você, sobre a Zahara. Eu desejo muita prosperidade para vocês e que nós consigamos aí continuar produzindo cada vez mais conteúdo. É realmente assim transformador a gente conseguir e inspirador, né? A gente acaba se inspirando na história de quem acompanha a gente também, né? É muito comum a gente receber alguma mensagem e a pessoa diz assim, olha, né, baixei tal material que você disponibilizou e me ajudou nisso. Ah, aquela informação que você me deu em tal post foi crucial para eu conseguir sair de tal situação. Então, assim, eu gostei muito mesmo do seu brinde. Eu acho que todo mundo, como você colocou, nessa corrente do bem, tem com certeza só agregar e ajudar nesse fomento do setor. Obrigada mais uma vez. Eu também agradeço pelo convite, Tati. Muito obrigado aí pela oportunidade também de falar um pouquinho para o pessoal. Eu acho que a proposta do Boteco, né, é muito boa, né, como a gente está falando, essa questão de você produzir conteúdo é uma coisa que você ajuda e você tem uma gratidão muito grande depois quando você recebe esse tipo de mensagem, como você falou aí, né, que você vê que você está conseguindo ajudar a transformar a vida das pessoas.
Então, fico muito feliz de estar aqui podendo ajudar alguém, né? Se o meu conteúdo ajudar uma pessoa, para mim já é motivo aí para eu estar soltando foguete. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Fico muito feliz. E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar. E se você também quer contar a sua história, não deixe de entrar em contato comigo. Eu aproveito aqui o espaço para convidar você que está nos ouvindo a conhecer a Rede MESOL, Rede Brasileira de Mulheres em Energia Solar. Nós temos que ter mais mulheres na solar. Até a próxima, hein?